Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Se escolhe, maldito. Não tenho que admirar Zumbi dos Palmares, pra mim era o filho da p que avisava pretos. Não tenho que apoiar Dia da Consciência Negra. Aqui não vai ter zero, aqui vai ser zero da consciência negra. Fala, seus mal diagramados! O diretor da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o movimento negro de escória maldita. Olha o timing do cara. Isso acontece na mesma semana em que os Estados Unidos realizam manifestações contra a morte do George Floyd, e aqui no Brasil, o que nós tivemos? Tivemos o William Vac comentando sobre racismo e também tivemos Alan dos Santos, o Bjorn Borg brasileiro, tomando um copão de leite que faz ali uma menção ao movimento nazista. Discípulo de Olavo de Carvalho, Sérgio de Camargo se apresenta da seguinte forma nas redes sociais, veja bem: negro de direita, antivitimista, inimigo do politicamente correto e livre. Se isso já não fosse ruim o suficiente, eu ainda complemento essas informações com algo que ele ocultou e eu entendo. O que seria? Jornalista de formação. Sim, Sérgio Camargo é nosso colega de profissão e eu entendo por que ele não escreveu isso na bio de rede social. Esse combo todo forma aí o fracasso holístico do ser humano que é o Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo também não está só. Aqui no Brasil é comum muitas pessoas sofrerem dessa dismorfia racial ou dismorfia social. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tô falando do pobre de direita, tô falando do negro que não acha que seja necessário militar ali contra o racismo, já que ele conseguiu ocupar um espaço, por que os outros não ocupam também, né? Então nós temos muito isso aqui no Brasil, que é algo que é inclusive incentivado pelos brancos para que as pessoas não se vitimizem e, muito mais importante, para que as pessoas nunca, mas nunca se revoltem por serem eterna e historicamente oprimidas. E o Sérgio, ele consegue algo que eu pensei que fosse impossível dentro do governo Bolsonaro, que é ser pior até do que o Hélio Negão. Hélio Negão, que é aquele deputado federal, um dos mais votados do Rio de Janeiro, e que simplesmente é um fantasma na Câmara e que só é conhecido por estar sempre ao lado do presidente sem falar. Uma espécie de mionzinho do presidente da República. Da única vez que o Hélio foi entrevistado, ele acabou ali caindo numa armadilha e disse que até tem sobrinhas de esquerda que estudaram e votam no PSOL, mas que na família dele todo mundo se respeita. A pessoa vai defender Karl Marx. Karl Marx defendeu o chão de fábrica, nunca trabalhou. Então, exemplo assim, como é que vai defender Karl Marx? Mas voltando a falar... Qual o livro de Karl Marx você já leu? O cara, sem querer, caiu aí num ato falho, né? Mas a gente pode dizer que o Hélio Negão é apenas um oportunista? Sim. Já o Sérgio Camargo vai além disso, que é o seguinte: ser olavista. E não tem nada pior no Brasil hoje do que ser olavista. Você pode aí pensar em neoliberal, você pode pensar aí em integrante do Partido Novo, você pode pensar no que for, mas o olavista consegue liderar o ranking das ideologias mais nefastas do Brasil atual. E é uma tristeza, né? Porque nós da esquerda muitas vezes ignoramos que o Olavo de Carvalho já estava fazendo essa lavagem cerebral nos seus discípulos desde os anos 2000. Muita gente foi conhecer ele há pouco tempo, desde que o governo Bolsonaro assumiu aí a presidência em 2019. Mas lá em 2001, 2002, o cara já estava oferecendo cursinhos. Esses cursinhos aí não foram feitos agora. Cursinhos que foram realizados pelo Ernesto Araújo, Sérgio Camargo, Alan dos Santos, Carluxo, entre outros. É algo que acontece há pelo menos 2 décadas. E o Sérgio Camargo é mais uma vítima dessa nova doença brasileira que já vitimou muito mais gente do que o próprio Covid-19. Eu, inclusive, peço para que a OMS reconheça o olavismo como uma doença oficial e crie uma CID para ela. E
quando a gente faz essa crítica ao Sérgio Camargo aqui, nós também avaliamos como é que isso foi recebido, principalmente entre os ativistas negros, né? O nosso camarada ali, Alê Santos, ele fez um post muito importante sobre isso, que diz o seguinte, veja bem: Sérgio Camargo é a face racista do Bolsonaro, é a pessoa de cor que ele pode usar para dizer: como pode ser racista se é preto? Ele é a boca que expressa os pensamentos que o presidente gostaria. Qualquer pessoa que reproduza esses pensamentos do século XX são racistas, inclusive negros como Sérgio Camargo. Ou seja, o Sérgio Camargo entra naquela máxima, naquela normalidade máxima que o brasileiro costuma usar sempre quando é acusado de racismo, né? Não sou racista, tenho até amigos que são negros, adoro negros. Tem um negro lá em casa que, nossa, ele trabalha pra mim há 40 anos, não tem problema nenhum, a gente é tão amigo que eu nem assinei a carteira dele. Você deve ter ouvido coisas assim, né? E o Bolsonaro utiliza tanto o Hélio quanto o Sérgio Camargo exatamente para isso. E vai além. Ele vai além, por quê? Porque o Sérgio Camargo, ele é a pessoa que tem um perfil certo para se manter no governo Bolsonaro. Porque dentro da pasta que ele está, ele é uma pessoa que tem como objetivo destruir todos os projetos sociais que visam combater o racismo. Essas declarações do Sérgio Camargo não têm outro objetivo. O objetivo é esse. Se as pessoas têm esse perfil, elas se mantêm no governo Bolsonaro. Isso explica também, por exemplo, demissões como as do Mandetta e da Regina Duarte. Você pode estar falando, mas o Mandetta e a Regina Duarte nem são tão bons assim. Não são tão bons, de fato não são. Principalmente a Regina Duarte, né? Mas não são também tão agressivos quanto o governo esperaria que eles fossem. Bolsonaro provavelmente ficou muito decepcionado ali quando a Regina não deve ter concordado com ele que cinema é coisa de vagabundo, que música é coisa de cracudo, que teatro é coisa de viado. E aí ele falou, bom, vamos ter que demitir, né? Tem que colocar alguém aqui mais radical. Porra, que saudade do meu ex-secretário nazistinha, né? É uma pena. E aí, ele também deve ter usado o mesmo preceito para pedir a cabeça do Mandetta. Afinal de contas, o Mandetta em nenhum momento foi lá a público e falava: vamos lá, galera, vamos abrir tudo, todo mundo vai morrer mesmo. Que isso, um a mais, um a menos, é o destino de todo humano morrer. E aí, claro, foi cortado, depois foi chamado Nelson Teich, que ficou um mês ali, ficou horrorizado e pediu para sair antes de ser demitido pelo próprio presidente. E esses absurdos do Sérgio Camargo, eles não são de hoje. Ele já falou, por exemplo, que a escravidão foi benéfica para os descendentes. Uma escravidão que mais de 100 anos depois ainda continua aí tendo seus efeitos vistos na nossa sociedade, né? Ele também sempre negou o racismo aqui no Brasil, falou que é um racismo Nutella. Ele deve ter falado isso porque aqui no Brasil, né, a gente não teve uma Ku Klux Klan, não teve nenhum negro pendurado em cruz, então ele acha que é muito light. Ele também falou que cotas raciais são um absurdo. Para ele, reparação histórica não existe. Sérgio Camargo, nesse sentido aí, vai mais ou menos naquela linha dos liberais, né? Não, é só se esforçar que não tem problema. Ah, mas o cara não tinha ali nem os alimentos básicos na primeira infância. Como é que ele vai conseguir chegar no mesmo nível de alguém que teve todo esse amparo durante a sua vida? Não importa, se ele se esforçar, ele vai conseguir chegar lá. Esse é o pensamento do liberal brasileiro e provavelmente aí do Sérgio Camargo, que é um olavista, e um olavista sempre pensa um pouquinho pior do que o liberal. A lista de absurdos ditas pelo Sérgio Camargo, ela é imensa. Eu podia passar o dia inteiro aqui desmembrando as frases que ele falou na vida, seja como secretário ou seja como pessoa pública. Mas isso não é necessário, porque o problema vai além. Vai além porque o cidadão brasileiro, de uma forma geral, e não só essas pessoas que são olavetes, que estão no governo Bolsonaro e que acham aí que qualquer vitimismo é errado, que as pessoas não podem cobrar por uma reparação histórica, o brasileiro sofre
de um problema pior, que é a dismorfia racial e social que eu disse lá no início do vídeo. Isso atinge todo mundo, atinge eu, atinge você, atinge gente de esquerda, de direita. Claro que na direita é um pouquinho pior, mas atinge todo mundo. A nossa população há muito tempo sente um alto ódio que é impressionante, né? Nós acabamos negando tudo que temos de conquista, de histórias, de cultura no Brasil e colocando em segundo plano porque a gente acha que não merecemos ter algo que preste aqui no nosso país. A gente acha que tudo que é bom vem de fora. A gente fica nesse limbo, né, de não nos reconhecer como um povo que realmente vale ser elogiado, vale ser exaltado e por isso temos tão pouca autoestima enquanto nação. Isso aí a gente vê em absurdos diários, cotidianos. Basta sair na rua para perceber esse tipo de comportamento. Nessa semana aí, uma semana bizarra, né? Uma semana cheia de acontecimentos bizarros, acontecimentos históricos também ao mesmo tempo. Teve um cara, um empresário aqui de Araçatuba, interior de São Paulo, que foi preso por disparar uma arma de fogo no movimento antifascista. Aí você deve estar pensando, até aí, né, empresário faz essas coisas mesmo. Mas não era só isso. Tinha algo pior por trás disso. O cara era dono de uma loja chamada Redneck Cowboy Store. Dentro da loja existe um logo que é uma bandeira confederada dos Estados Unidos. E um lema que prezava pela brutalidade do Araça, Texas. Sério, isso aqui é uma mensagem direta de racismo e fascismo num comércio, num centro de uma cidade grande do interior de São Paulo. Todo mundo deixou passar. Por quê? Porque muitos nem sabem o que significa aquela bandeira, mas muitos até apoiam, falam: é isso aí mesmo, bandeira confederada, não tinha que ter tido reconhecimento ali na Guerra Civil pelos direitos dos negros, vamos pra cima deles e acabou. Porque nós temos muitos desses reacionários que acabam reproduzindo esse que é o pior comportamento do norte-americano, né? Agora você imagina uma loja dessa, como é por dentro, como é o pensamento de um dono de um comércio que exalta a bandeira confederada norte-americana. E não é só isso, não. A gente tem vários outros absurdos aqui no Brasil e eu vou listar só mais uns para que vocês tenham um entendimento do que eu tô falando aqui, dessa dismorfia racial, social que nós temos no nosso país. Já viu um motoclube? O motoclube é um lugar onde vários tiozões dentistas, médicos, advogados ostentam aquelas motonas de 60, 70, 80 mil reais e ficam ali pagando mó pau pra Sons of Anarchy, pra clubes de motociclistas norte-americanos, mas ao mesmo tempo os caras seriam uns grandes críticos se o Brasil tivesse clubes parecidos com esses que lá nos Estados Unidos geralmente são clubes onde se reúnem várias pessoas para fazer pequenas fitas. Para quem leu aí o livro Hell Angels, tá ligado como que é o comportamento dessa galera. O próprio Sons of Anarchy mostra que a vida dos caras é fazer tráfico, é fazer roubo, é matar. Agora, eles pagam pau porque, claro, o Jack Steller é um gato, né? E também, pô, são Harley. Harley são motos maravilhosas. Agora imagina se tivesse uma série que mostrasse vários atores com a cara do MC Livin dirigindo o Teneré pra ver se eles pagavam um pau. Não pagavam porque eles sofrem exatamente dessa dismorfia que eu tô te falando. Isso vale também pra aquele mano que mora lá em Piracicaba, em Osasco, e fica com um papo de Não, eu sou viking, porque meu bisavô nasceu na Noruega e ele veio aqui pro Brasil. Infelizmente ele casou com uma índia, então minha pele é um pouquinho mais escura. Mas também eu sou um pouco escuro assim, porque eu tomo sol demais. Sabe como é? Morar no Brasil, a gente fica um pouco bronzeado, né? Mas se eu morar aí na Noruega, eu vou ser tão branco quanto vocês. E esses caras acabam aí mostrando que eles não se aceitam também enquanto brasileiros, enquanto miscigenados, enquanto pardos, e muito menos aceitam as nossas histórias de lutas aqui, lutas como, por exemplo, dos cabanos. Isso aí eles nem conhecem, eles pagam um pau pra luta dos noruegueses, dos escandinavos, dos suecos, porque é sempre mais bonito quando é protagonizado por branco, protagonizado por estrangeiros. E por último, um novo fenômeno que tá rolando aí, né? Depois de a gente ver aí os Ragnaldos de Osasco e Piracicaba, agora tá rolando os Tonho Shelby. Sabe o que é o Tonho Shelby? É aquele teu amigo que começa a colocar uma roupa do avô pra copiar o figurino do Peaky Blinders e fica fingindo que ele é frio, calculista e que ele é muito parecido com esse personagem. Um personagem
que na realidade é só um sociopata inglês, né? Pior é que tem coach e liberal que fica colocando os ensinamentos do Thomas Shelby para que você insira isso na sua carreira ou na sua empresa. Acredite se quiser. Ruas escuras, repletas de bandidos armados, chefões sem alma e inflexíveis, negócios em drogas, prostituição e contrabando. É neste contexto de violência e uma masculinidade forte, onde vemos valores essencialmente masculinos, tais como lealdade, hierarquia e ordem, sendo colocados em prática pelos gangsters do Peaky Blinders, os reis de Birmingham, chefiados pelo Sherlock Holmes do crime, Thomas Shelby. Aí também já é um pouco de esquizofrenia de quem endossa esse assunto, né? É esse combo de não aceitação que faz a gente, esse povo, com tão baixa autoestima. É esse combo de não aceitação que gera Neymar e Pelé agindo como se não fossem negros e como se o problema do racismo não fosse com eles. É esse combo de não aceitação que faz com que tudo que seja brasileiro seja visto como um produto de segunda linha. E é isso aí, galera. Pra quem curtiu aqui o vídeo, nós temos nosso Apoia-se, temos nosso Seja Membro e também nossa conta jurídica para depósitos. E para quem quiser continuar acompanhando a Galãs Feios fora do YouTube, temos Instagram, Twitter e Facebook, e lá o negócio ainda é mais caótico. E é isso aí, para todo mundo que tá a fim de receber um selo de não racista do Sérgio Camargo, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.